Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo! Oi, Eu sou a Ariane Freitas. eu sou Vitor Trindade. Eu sou Francisco Junqueira. E nós estamos exaustos. Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Tá, fez sentido agora. Agora não tem mais desculpa, começou. Agora vai ter que trabalhar, gente. Infelizmente, vai começar a ter que entregar a meta aí. Vamos dobrar a meta. Depois que bater a meta, tem que dobrar a A meta. gente fala isso o tempo inteiro, mas, gente, presidenta Dilma, foi exatamente isso. Chegou na meta, dobra a meta. Eu tava aqui me perguntando quantas vezes na minha vida já aconteceu de eu estar conversando com alguém, saindo com alguém, e a pessoa simplesmente evanescer. Ela some no ar, ela desaparece. Esse é um fenômeno muito engraçado porque ele é recente, Não. né? E quando eu digo que ele é recente é porque outro dia vou contextualizar pra vocês. Estava a sair do banho, enquanto eu me secava dentro do banheiro, comecei a ouvir uma conversa da minha mãe, uma pessoa com quase 50 anos, e do meu irmão. E o meu irmão estava tentando explicar pra minha mãe esse fenômeno que calha de ser o nosso tema de hoje, que vocês pedem, finalmente atendemos. Tentava explicar pra ela o que é o ghosting. E a minha mãe, uma pessoa de quase 50 anos, que está solteira, tinha acabado de instalar o Tinder pra tentar aí, né? Entender como funciona a dinâmica. Viver a vida. E ela ficou em pânico. Mas assim, em pânico, que ela não consegue entender como que as pessoas fazem isso. E ela perguntava, mas como que uma pessoa some? E mesmo fala, as pessoas somem. As pessoas, um dia elas estão lá. E está tudo bem, e você tá ótimo, e você tá tendo excelentes momentos, e a vida tá ótima, e no segundo seguinte, é como se você fosse um completo maluco. Como se nunca tivesse Como se existido. nunca tivesse acontecido, como se aquilo tudo fosse um grande delírio da sua cabeça. Em algum momento a gente, de fato, se pergunta, será que eu tô maluco? Não é mesmo? Gente, eu não acho que o ghosting seja uma coisa nova. Assim, existem formas novas das pessoas desaparecerem da nossa vida. Mas isso sempre aconteceu. Eu até fico me perguntando porque antigamente devia ser mais fácil de sumir, né? Porque você não tinha Só não ligava. WhatsApp, Não atendia o você telefone. não tinha... Mas eu acho Exatamente, que tipo, antigamente era mais difícil de acessar. Hoje, com a questão do WhatsApp, eu acho que a gente é menos parcimonioso em passar o WhatsApp do que a gente era, vamos entregar a idade, quando era pra passar o MSN, por exemplo. mas você tá comparando você com você mesmo. Eu tô falando de gerações anteriores. Isso é uma coisa que sempre existiu. As pessoas sempre desapareceram da vida umas das outras. Pra quem não sabe, ghosting é quando você encerra abruptamente a comunicação com alguém sem explicação. Olha só, Olha lá. a Wiki Maltini aqui. Você falou... É porque eu acho que assim, na época do MSN, se a gente cortar, eu acho que nem se falava de ghosting antes. Eu acho que antes do MSN tinha, sei lá, as pessoas falavam por telefone. E as pessoas simplesmente não atendiam. E eu acho que, tipo assim, eles também não eram simplesmente, não eram tão acessíveis. Então, tipo assim, porque pra você se pôr... Deixa eu só concluir. Só você se pôr ao trabalho de ligar, discar o número da pessoa pra ir falar com ela, você não consegue, tipo assim, pegar um WhatsApp, um MSN e falar uma trivialidade. Mas você tem que estar com uma pauta montada pra ir falar. Então, tipo, eu acho que não era tão recorrente. Com o MSN, isso não ficou tão evidente, porque assim, quando a gente não queria falar mais com a pessoa, a gente simplesmente bloqueava ela. E a pessoa nunca saberia se a gente já tá disponível ou não. Existe o bloco no WhatsApp. Eu acho que a questão da diferença do MSN é porque não tinha um referencial de comunicação anterior ao MSN que funcionasse como ele. Tinha, sei lá, o ICQ. O WhatsApp tem como referência já o MSN e outros referenciais. Então a galera que chega pro WhatsApp hoje já teve antes. Antes do MSN a gente não tinha absolutamente nada. Você não tinha métodos, você tinha, sei lá, chat wall para conhecer pessoas. O acesso era muito mais limitado. Então a gente usava o MSN com mais parcimônia porque a gente não tinha referencial. Então, quando a gente usa o WhatsApp hoje com menos critérios do que a gente passava no MSN, por exemplo, para manter lista, até porque tinha limite na época. De contato. Tinha 500 contatos. E isso vale para tudo. Eu acho que, então,
era mais difícil sumir porque você olhava aquilo com outros olhos, você tinha um preciosismo naquilo, tanto no passar como você adicionar também. Quero preservar esse contato que eu lutei para conseguir. Que é uma sensação que hoje do WhatsApp não tem. O que pode ser, no meu entender, que facilite esse fenômeno do sumiço, né? Desses poltergeists que existem nas nossas relações. E a gente responde a isso de maneiras diferentes, né? Às vezes a gente fica indiferente. Né? Às vezes a gente já está preparado para alguém sair da nossa vida. Às vezes a gente se sente profundamente traído. Às vezes a gente se sente culpado. Porque isso envolve muito as conversas com qual você estava envolvido com a pessoa. Então, sei lá, você tá num flerte muito intenso, sei lá, as pessoas estão, sei lá, até mandando nude, o caralho a quatro, você acha que o bagulho tá pegando lá. E daí, sei lá, você acorda no outro dia, sumiu o rostinho da pessoa lá e você manda a mensagem dela e não dá os 2 tracinhos. Aí fala, ué, mas estávamos tão intensos ontem. Mas aí acho que são tipos de ghosting. Eu acho que o ghosting que mais dói é o ghosting que surge depois do primeiro encontro, por exemplo. Então você gera, então assim, qual que é o ciclo dele? Você conhece essa pessoa, vocês trocam o WhatsApp e por uma semana você vive a semana mágica que parece que você esperou 20 anos pra viver. Com aquela coisa super correspondida, com aquela coisa de estamos até 3 da manhã conversando e tudo flui e é essa pessoa. Tudo muito interessante. E daqui a pouco você tá falando sobre essa pessoa pra amigos, de repente pra família já, se você tem enfim, e vocês saem. E tudo isso em um espaço muito curto de tempo, que é basicamente 1 ou 2 dias depois de sair, você vai começando a prestar atenção em algumas mudanças, especialmente se você se envolveu. Do tipo, essa pessoa não tá mais falando mais muito, e é sempre uma coisa, essa semana eu tô meio ocupado, não sei o quê, e aí começam aquelas coisas. Vamos sair hoje? Não dá, hoje eu vou ao mercado com a minha mãe. E aí você fica, caralho, mas você vai passar o dia no mercado com a tua mãe? Você pensa, mas não fala porque você tá morrendo de medo de pressionar, porque você já tá achando que as coisas estão meio esquisitas. De repente essa pessoa vai, daqui a pouco ela não responde mais. Ou ela simplesmente bloqueia. Eu acho assim, existem graus diferentes de ghosting. Eu já vi esse ghosting de 2 tipos. Esse abrupto, que é, beleza, você saiu com a pessoa, aí você mal chegou em casa, quando você vê, você não consegue mandar mensagem. A pessoa te bloqueou de todas as redes sociais e você não consegue mais contato com ela. É como se você estivesse numa histeria. Só tipo, e aí? Essa pessoa realmente existiu? Meu Deus, eu estou esquizofrênico. Será que eu fui repulsivo? Não é nem tipo, será que eu desagradei? Quanto que eu desagradeço com as vozes da minha cabeça, porque aí você fica revendo a conversa, fica revendo, ui, o que eu falei? O que a gente fez de tão... O que eu fiz de tão estranho? E aí, ou tem esse que é o de pouco a pouco, que eu já sofri muito. Que é mais dolorido, na verdade. Porque eles são mini estacadinhas que você vai tomando assim, mas... Porque eu acho que o bloco de uma vez, ele é melhor porque ele é meio catártico, assim, né? Ele é justamente... Você toma um tapão, ele arde, mas passa, né? Não, é tipo uma rasteira que você toma e bate a cabeça e desmaia. Aí quando você acorda, tipo, ué, o que aconteceu? Depende da pancada na cabeça. Você não acorda, amigo. E aí você, ué, o que aconteceu? Entendeu? Aí você não lembra que você tomou uma rasteira. Porque eu acho que assim, ele, com a intensidade que vem, e querendo ou não, a gente também é muito rápido nesse sentido, porque esse sofrimento, e é esse que é o grande ciclo da merda dos relacionamentos, ele costuma sofrer por quê? Porque daqui a pouco você tá de volta no aplicativo que você conheceu a pessoa, conhecendo outra. Então você já vai dando espaço, você já vai lá cavando outra cova. Esse ciclo de relacionamentos nada mais é, a gente passa o dia inteiro cavando covas e a gente não se enterra. Somos grandes coveiros. Vai aparecer as mini paixonites nossas, assim, beleza, agora essa aqui eu vou enterrar. Nossas fantasminhas, né? Temos muitos. E uma pergunta que é frequente é: em quanto tempo vocês acham que é ghosting? E eu acho, né, dado pesquisas do Data Maltini apontam. Eu procurei em vários lugares, várias pesquisas, vários textos, e ninguém vai te dar uma resposta exata. Isso eu já posso te afirmar. Mas o consenso em todos os lugares que eu li dizia que, em média, 3 dias são o suficiente pra você saber que a pessoa não vai mais te responder depois de 3 dias é o suficiente pra uma pessoa sair de cativeiro. Tipo assim, porque assim, quando você tem um problema, um imprevisto, aconteceu alguma coisa, você, tipo, perde alguém da família, ou você fica doente, você consegue ficar, tipo, você consegue ficar, não, é possível que você fique até 3 dias
sem tempo pra responder aquilo, sem acesso pra responder aquilo. Mas se você realmente tá interessado na pessoa, depois de até 3 dias, você vai correr pra pelo menos falar ai, oi, tô aqui, tô vivo. aconteceu tal coisa, já te falo, já falo com você. Essa é a grande questão. Sabe? Você pode demorar pra responder. Eu acho que o que pesa não é você demorar, você pode ficar 3 dias. Mas se no 4º dia você tá disponível e você manda uma mensagem que não é uma satisfação, uma deferência, você tá sendo uma pessoa bacana e tudo bem que você ficou 3 dias sem responder. Agora, você não falar nada e aquela pessoa continuar te chamando, passou 3 dias, vamos estipular essa data, eu acho que o mais dói nessa história inteira, tipo assim, passou 3 dias. E é lógico que a pessoa que nota que se passaram 3 dias, ela já tá um pouquinho mais atenta, né? E ela abre lá e aparece lá, online. E aí depois tá lá, última vez que visualizou. O que mais dói é quando você abre outras redes sociais, porque normalmente você adicionou. Sim. E essa pessoa tá no Facebook ou no Twitter comentando coisa. E tá ativa, tá conversando várias coisas. Gente, e aí tem outra pergunta que bomba muito também, que até quando eu devo continuar insistindo? Quantas mensagens eu posso mandar pra pessoa? E a minha resposta pra você é, se você mandou uma mensagem, a pessoa não respondeu, pra que você vai continuar mandando? Uma vez eu tinha visto uma sugestão muito boa de quebrar ghosting. Quebrar o ghosting. É muito engraçado. Eu não quero quebrar o ghosting. Se a pessoa não quer me responder, eu não quero que ela me responda. É só pra ver se a pessoa vai responder ou não. Tipo assim, beleza, ela tá te ignorando. Você mandou uma pergunta, tal, não interagiu, deu um bom dia, a pessoa não correspondeu. Ela fala, beleza, passou os 3 dias, você manda tipo, vai tomar no cu. Só pra ver o que a pessoa vai responder. Porque quando é uma ofensa, a pessoa vem na hora. Aí fala, não. Aí tipo, ela vai vir e fala assim, o que foi? O que você dizendo? Não, foi sem querer, eu vou mandar pra outro amigo meu, acabei mandando pra você. E aí você quebra o ghosting ativamente, tá aí, gente? Só que isso é muito apocalíptico. Isso é se humilhar. Não é se humilhar, é engraçado. Só que é se humilhar. Só que a gente cria essas formas e a gente não percebe que tá se humilhando. Tem outra, por exemplo, que a gente aprendeu com um amigo nosso, que é mandar um áudio de 1 segundo. Porque o áudio fica azul se a pessoa, por exemplo, tiver desabilitado a visualização do WhatsApp. A gente criar essas ferramentas... Comigo não funciona, porque se eu tiver dado um ghosting na pessoa, eu não vou dar play no áudio. Ou eu vou encaminhar ele pra outra janela e vou ouvir outra Só que janela. às vezes a pessoa que deu o ghosting, ela tá tão no foda-se que ela até dá, porque ela não tá preocupada em mostrar que ela não está ali. Não, eu tô preocupada. Se eu dei ghosting é porque eu não quero que a pessoa saiba, eu quero que a pessoa ache que eu morri. Então, esse negócio do acho que eu morri também volta em outro estado de melancolia que... Desculpa, que gente, eu também... Todo mundo já deu ghosting e todo mundo já recebeu. Inclusive, existem pesquisas que falam que 25% das pessoas que foram questionadas responderam que já sofreram e já deram. A gente não vai subir nesse salto. Eu tenho plena certeza que os outros 75% não sabiam do que estavam falando. Quando a pessoa some, esse outro aspecto absolutamente melancólico, né? O nosso instinto não é um ghosting. Será que essa pessoa tá bem? Será que essa pessoa morreu na erupção do Kanaloa? Né? E a pessoa tá lá no Twitter falando, não sei o que, foi um pouquinho, tal. E a gente pega todo esse zelo, essa preocupação e enfia no cu. Gente, isso não foi ensaiado, foi um desabafo muito franco de 3 pessoas aqui. Por que, gente? É sério, por que a gente é assim? E deixa eu pontuar aqui outra coisa. A gente tá falando de ghosting, tá falando muito de relacionamentos românticos, mas ghosting acontece na vida profissional, acontece com amizades, acontece em todos os aspectos da vida. Eu acho que o que eu mais tomei ghosting foi na vida profissional. Muitos, assim, sei lá, não consigo contar numa mão. É muito triste. Por outro lado... Por outro lado, a gente entra numa questão que a gente não conseguiu. Ok, as pessoas tiraram pra me humilhar hoje, tudo bem. Muito obrigado. Vitor. Todo dia é isso. O Vitor é o próprio Ghostbuster. A gente adiou esse tema o quanto a gente pôde, porque a gente sabia que ele ia ser deprimente. Enquanto eu preparava a pauta, eu tava ouvindo uma playlist e me segurando para não chorar. Então, assim, a gente tá rindo de desespero em todo esse episódio. A gente tentou uma vez aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tentou propor uma solução e a gente falhou. Que, afinal de contas, qual é o que... Já que, assim, se a gente for estipular no
uma distopia onde não existe ghosting. Como que as pessoas reagem quando elas simplesmente não querem mais? Elas verbalizam isso? Sim. Não quero mais. Ghosting Ponto. é o resultado da falta de comunicação, do medo da comunicação, na verdade. As pessoas acham que é efetivo e de fato é. Porque muitas vezes a gente não tem intimidade o suficiente com a outra pessoa. Muitas vezes a gente tá lidando com alguém que não quer encarar a realidade. Então, assim, existem muitas pessoas que você fala, eu não quero mais, a gente não tá dando certo. E a pessoa, não, a gente tem que lutar. Não, porque... Então, às vezes a gente tem que simplesmente falar, foda-se, vou sumir. Mas não estou falando que seja certo, tá? Não tô. Mas, assim, querendo olhar pelo outro lado. É um jeito preguiçoso de resolver. É que a gente não... Porque, assim, comunicação exige trabalho. Nós não fizemos as pazes com o fato de que, eventualmente, a gente vai desagradar. E a gente não quer. A gente quer manter o maior número de pessoas possível. Não, a gente sabe que vai desagradar. A gente só não quer estar lá na hora do desagrado. E aí, quando viu, criou um coronga e não percebeu. O menino vai desabafar aqui. Eu vou desagradar, eu só não quero estar lá na hora que ele estiver mal, entendeu? Se fode aí. Na hora que tava bom, tava ótimo. Fazendia de coronga. Na hora que tava ruim, se vira. É a chamada do Datena. Enquanto eu tava sentando, tava gostando. A chamada do Datena desse coronga. Enquanto tava sentando, tava gostando. Mas é verdade. Agora eu falei isso, eu lembrei de um relacionamento que eu tive que é muito emblemático pra mim, assim. Eu fico pensando, assim, eu não sofri ghost muitas vezes. Talvez eu tenha feito mais do que eu tenha sofrido. E teve esse boy... E nem era um relacionamento fechado, né? Era uma coisa assim, tipo, eu tava ficando com ele e com outro boy e ele sabia que eu era apaixonada pelo outro menino. Então era uma coisa meio complicada. Porque eu me apaixonei pelo outro menino, porque a gente começou a ficar, ele falou assim, eu não quero nada sério, nananã, e aí eu fui ficar com outras pessoas já pra não deixar meu coração. Vocês me conhecem. Se eu ficasse ficando com ele só, eu ia me apaixonar. Então eu fui me aventurar para não me envolver. E aí me apaixonei por outro. Só que era da boca pra fora aquele negócio de não quero me envolver. E aí ele ficou com ciúme. Real. E aí, do mesmo jeito que ele foi orgulhoso pra falar isso, ele foi orgulhoso pra falar... Não quis falar pra mim. No outro dia, ele começou a me cortar. E é assim, não é que... Quando a gente fala que a pessoa começa a diminuir as interações, parece que é um processo longo de separação que vai... Não, é aquela coisa assim... Num dia a pessoa conversa com você da hora que ela acorda até a hora que vai dormir. No outro dia, você precisa forçar a interação. Isso é muito melancólico. E no terceiro dia, não existe interação. É terrível. A gente pega o celular e todo mundo já se pegou nessa situação em que você começa a revisitar os históricos de conversas, pega lá o WhatsApp, você vai dando scroll. Em segundos, você já tá onde o mundo era perfeito, e bonito e colorido. E pra mim, isso é inaceitável. Veja bem. Embora eu tenha falado algumas vezes, só no episódio de hoje que eu faço isso com as pessoas, pra mim isso é inaceitável. Então, o karma. Então, quando isso aconteceu, eu virei o Coringa. Fui parar lá na porta da casa dele e falei assim, querido, você é louco? O que tá acontecendo? Você não me trata assim nunca. Eu não sou, como diria a Flyslane, eu não gosto de ignorância comigo, não, querido. Ô, Vitor Hugo, eu não gosto de ignorância, não. E aí ele falou, ai, não, mas é porque você tá apaixonada por outro, eu não quero ser a segunda opção de ninguém. Eu falei assim, você podia ter falado isso? Não seria simples? Não seria fácil? E aí rolou toda uma treta e eu fiquei pensando, eu sintetizei uma história pra lembrar de várias outras que já aconteceram, que foram mais ou menos do mesmo jeito. Podia ter sido tão simples, tipo, aí a gente maltrata a outra pessoa, ignora, some, só pra não falar a verdade. Só pra sair por cima, tipo, não estou magoado. Eu acho que não é nem sair por cima. O ghosting é um sair pela tangente. Porque você quer fingir que aquilo não existiu. Só que para que isso aconteça, a gente ignora o fato de que quem sofre o ghosting pode puxar para si essa responsabilidade. Quando você sofre o ghosting, às vezes, muito dificilmente o pensamento é, que babaca, me deu ghosting. As perguntas, os que a gente fala é, caralho, o que foi que eu fiz? O que foi que eu disse? Será que é porque me viu e não gostou? Entendeu? A gente começa a puxar pra gente essa responsabilidade. Porque se fosse uma coisa do tipo, você toma o ghosting e você responsabiliza a pessoa que deu, se fosse nesse grau de simplicidade,
ele não seria o problema que ele é. Ele vira um problema porque ele dinamita a nossa autoestima. Ele dinamita a nossa vontade de tentar de novo. A gente fica absolutamente defensivo quando a gente vai tentar conversar com outra pessoa. A gente já fica tentando ver onde que a gente vai tomar... Eu conheço gente que, assim, a pessoa começa a conversar, ela começa a verificar a frequência de frase pra saber se vai ou não vai rolar o ghosting. Se a outra pessoa se ocupa por um segundo e para de responder, ela já acessa todo esse trauma das feridas que ela tem, porque faz feridas que não são facilmente cicatrizáveis porque são da autoestima, e ela começa a atacar ali. Quando eu tava solteiro, eu comecei a conhecer o cara no aplicativo, a gente nem chegou a sair, porque o cara era um completo maluco, se comportava assim. Porque qualquer coisa, ele brigava do tipo, você tá online e não tá me respondendo. Nossa. Tipo de foto no Stories, não sei o quê. E o cara ficava tentando se certificar o tempo inteiro que eu tava lá. Eu falei, cara, não tem a menor condição de eu conhecer essa pessoa. Como eu tinha falado, saindo um pouco do âmbito romântico e afetivo, eu tinha dito que eu tomei muito ghosting profissional. E cara, isso é meio foda, porque é tão foda quanto, porque tanto do lado afetivo, isso volta direto na nossa autoestima, porque fica se perguntando o que eu fiz de errado, por que eu sou tão interessante. O do profissional, ele é um pouco mais escroto, porque você às vezes tem dinheiro envolvido. E aí você fica tipo, e aí, cara? Porque eu lembro quando eu trabalhava em outra empresa, a gente trabalhava muito com influencer de jogo. Então, às vezes, a gente tinha que fazer um projeto, etc. Chamava os influencers pra vir, fazia reunião com o cara. E quando você tava na reunião, o cara tava super envolvido, dava ideia no projeto, a gente jogava proposta, passava os contatos dele. Não, vamos conversando, que a gente dá uma data pra começar a fazer isso aí. E aí o cara não respondia. Nunca mais respondia. E aí você fala, caralho, mano, dá um trabalho do cacete chegar nessa pessoa. O cara se dá o trabalho de vir até aqui no escritório, a gente dá as propostas, ele fala até das ideias dele, pra depois sumir. E aí você fica, caralho, eu tô achando que eu tô fazendo o meu trabalho pro... Tinha verba? Tinha um monte de coisa envolvida. Porque não era meu, né? Era da empresa. Não, eu sei que muitas vezes a gente é chamado pra reunião e chega lá e não tem verba. Não, a gente já manda um prospecto lá de um projeto, etc. Que às vezes rola, por exemplo, uma vez... Não vou citar... Eu ia falar, se não tem verba, eu já sinto que ele sumiu. Não vou citar o nome ele do tá cliente. triste igual você em Mas casa. uma vez a gente foi acionado por um cliente de uma marca grande, não vou também dizer o segmento, e mobilizou 3 departamentos da agência, mobilizou criação, incentivo e turismo, para ficar até 3 da manhã montando uma proposta. Isso fez com outras agências também, porque tinha um grupo de WhatsApp com todas as agências envolvidas. E quando deu o prazo limite da proposta, sumiu. E é uma falta de respeito com o tempo, nossa. E eu acho que assim, o que eu ficava mais fodido é que, assim, por mais que a gente tenha mandado questões de propostas, de preço, as pessoas envolvidas, a gente fala, não, se você tiver uma ideia, se tiver uma conta-proposta, se a gente estiver gostando, negócio, manda uma sugestão sua. Porque se a gente mostra como empresa, falava, não, a gente tá interessado em ter você, etc. Aí pra fazer... E o cara, tipo, não falava. Mas sabe o que acontece, Vitor? Às vezes... eu achava muito escroto então, isso. Mas às vezes, a gente, profissionalmente, a gente pena pela falta de comunicação nos departamentos desses clientes. Às vezes é uma ideia de um departamento dessa empresa, vou fazer o evento, vou contratar não sei o quê, vou contratar designer, vou contratar ilustrador. Na hora que, sem falar com, sei lá, com o financeiro dele, sem falar com o diretor dele, aí faz você ter o trabalho inteiro e na hora que chega na pessoa que tem que aprovar, ou essa pessoa às vezes nem tá sabendo. Uhum. Ela fala, não temos verba. Não tem verba. Quero fazer, tipo, sei lá, quero contratar a Rihanna de Júpiter. Qual a tua verba? 500 pau. Mano... Não vai rolar. Não vai rolar. Eu já sofri... No fim do ano passado, aliás, foi tipo assim, devastador pra mim, porque eu tava precisando de dinheiro. E aí veio uma campanha que, assim, ia salvar meu semestre. Esse era tipo, o nível da verba que veio. E era tipo assim, pra começar amanhã, você tá disponível? Tô. E aí falou o que era pra fazer, falou o orçamento e tal. Eu falei, tá bom, então, vamos fazer? Vamos fazer. Era um cliente que já tinha trabalhado comigo. Tanto a agência que tava contratando, quanto o cliente, a marca que tava falando.
Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, mas não começa nada. Amanhã eu te dou um toque pra falar o que vai rolar. E aí eu falei assim, tá bom. Aí ela não apareceu. Aí eu falei assim, tá bom. Aí percebi que... Só que assim, era um job que eu chamei a minha irmã pra me ajudar. Porque como era um job grande pra começar no dia seguinte, eu chamei ela pra me ajudar a organizar as coisas e tudo mais, fazer a parte de assessoria mesmo. E ela veio assim, e aí, Ariane? Cadê a resposta? Eu falei assim, não chegou. Ela falou assim, então fala com a pessoa da agência. E aí eu fui falar com a menina, eu falei assim, e aí? Ela falou assim, ai, espera um pouco que rolaram umas mudanças no briefing. Aí eu falei assim, tá bom. Aí a menina não falou nada depois, no resto do dia. E no dia seguinte, e aí, alguma novidade? Ela falou assim, não, mas fica tranquila que eu te chamo assim que tiver alguma novidade. E aí eu vi a campanha subindo no ar com outra pessoa. Nossa, velho. Às vezes, isso acontece porque o cliente ele tem que apresentar, por exemplo, 3 orçamentos no financeiro dele. Aí pega uma pessoa que ele já quer fazer, só que ele é obrigado a pegar mais 2. Só que eu não dei o orçamento. Ela falou, eu tenho X de verba, você aceita? E eu falei, aceito. Então, o que eu tô falando é o seguinte, às vezes ela tem que apresentar a pessoa com que ela quer fazer, que ela já decidiu o que ela quer, mas no financeiro dela, ela tem que apresentar mais 2 opções pra dizer que ela cotou a mais em conta. Não, mas você tá entendendo o que tá acontecendo? Por mais que você esteja dando uma luz a respeito do que tava acontecendo por trás, ainda continua sendo uma situação ela podia ter falado assim, a gente escolheu ir por outro caminho, a gente escolheu fechar com outra pessoa. Ela me falou que tinha fechado comigo, que ia rolar, e pra eu esperar o novo briefing. Sim. E todas as vezes que eu questionei, ela falou, não, mas já tá chegando. Eles e eu vi a campanha acontecendo no feed. Eles fazem isso, cara, direto. Uma porrada de cliente chama a gente, eles já têm uma que eles já estão fechados, só que por formalidade eles não avisam. Aí eles pedem mais 2 ou 3, faz você trabalhar que nem um condenado, você tem que apresentar uma proposta, você tem que esperar, você para teu tempo, você mobiliza uma equipe, você mobiliza teu trabalho. Se você não sabe que aquilo ali já tá... Uma carta marcada. Já tá carta marcada. E aí chega na hora e fala, a gente tá com outra, ou nem fala. Só que aí o que acontece? Todo esse empenho que você colocou ali foi pra casa do caralho. E aí o que você faz? Você, das duas, uma. Ou você declina na hora, ou você começa a tentar ser mais estratégico, só que o fato é, a gente precisa de grana. A gente precisa ganhar, a gente precisa pagar a luz. Com trabalho, eu acho que é mais doloroso que romanticamente, de formas diferentes. Porque ele toma seu tempo, você poderia estar sendo produtivo com outra coisa. Romanticamente também toma o tempo. Não, eu tô falando, romanticamente eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de pagar, tomar banho com água quente, porque a crushzinha não me respondeu, entendeu? São 2 pesos, 2 medidas. Eu posso ficar triste, posso ficar chorando em posição fetal no banho. Por conta de um. Mas o outro eu não posso. Chorar, né? Exatamente. Cara, vocês terem noção dessa campanha que não rolou porque eles não conversaram entre eles ali, foi a gente mais outras 4 agências. A gente ficou até 3 da manhã ali, teve que chamar 2 freelas porque era pra viagem internacional. Então foi madrugada adentro pra conseguir pegar hotel que coubesse na proposta dos caras, não sei o quê. E foi um trampo do caralho. Foi designer, foi freela pra viagem, foi não sei o quê. Uma porrada de coisas pra demorar 1 mês pra dizer, olha, na verdade, não é nem que a gente foi com outra pessoa, que não foi nem aprovado o evento. Que legal, hein? Acontece, né? Frustrações. Tristeza. Sorry, you've been ghosted. Esse assunto, a gente tá querendo falar sobre isso desde que a gente começou o podcast. E a gente sempre adia. Até porque já tivemos algumas discussões entre nós sobre o assunto. Algumas desavenças. Já quisemos eu e Vitor pular no pescoço do outro algumas vezes. Especialmente quando eu falo com naturalidade sobre ghostings que fiz e defendo pessoas que fazem ghosting. Mas não mais, né, Vitor? Agora a gente é amigo de novo. Sim. Eu não senti firmeza nesse, não. Aquele meme, agora somos amigos. A minha amizade com fulano está cortada. Agora eu e fulano somos amigos. Eu acho. Ariane, eu e Ghost não sou. Minha amizade com Ghost está cortada. Agora eu e Vitor somos amigos de novo. É que o Ghost... E aí essa semana a Guilhaga, que já veio aqui, inclusive,
ela tweetou, ai, gente, eu tô tendo problemas de relacionamento, não sei o quê. Aí postou, ai, queria saber mais sobre ghosting. Alguém fala sobre isso, pelo amor de Deus, exaustos. E aí, vocês não vão falar? E marcou a gente. Eu falei assim, gente, acho que tá na hora, né? Vamos amadurecer. Vamos conversar? E aí ela jogou vários termos lá que eu nunca tinha ouvido falar. E eu, na minha pesquisa, eu entendi que ghosting é tipo um guarda-chuva. Dentro do ghosting existem outros termos e outras situações que são espécies de ghosting e que acabam criando uma... Qual é a palavra? Uma atmosfera? Uma atmosfera Uma ghostística. ambientação. Que acabam criando esse atrito, né? Essa tristeza, Essa melancolia. Essa lamúria. Esse mesmo desconforto, ou até um desconforto pior do que o do ghosting em si. Porque o ghosting, a pessoa ela sai da sua vida e ela vai embora. E acabou. Essas outras situações, elas não necessariamente terminam quando acabam. Digamos assim. Então eu vou começar aqui e eu vou perguntar o que vocês acham que é. E aí a gente vai seguir daí. Tá bom. Vocês já ouviram falar do haunting? Ou Haunting. assombramento, né? Assombração. É aquela pessoa... vou chutar aqui. É aquela pessoa que ela não vai, mas, por exemplo, aparece 3 da manhã e tá te chamando. Não, ou tipo assim, ela cortou contato com você, mas fica aparecendo nos seus... Fica dando like nas fotos que você posta, no seu stories tá lá sempre visualizando. Visualiza todos os stories. Dá like no seu tweet. Oi, sumida. É uma mistura dessas duas coisas. Essa pessoa que fica só visualizando as suas coisas, ela é o orbiting. Que eu entendi que de certa forma, é um haunting. Essas palavras são horríveis. Eu me sinto um coach usando os termos. Vocês me perdoem, gente, mas Nós não somos Faria Limers. eu não achei esses termos em português. Não tá? somos publicitários. Só coloca assim, ó, filha da puta, cuzão, arrombado. É o tipo de coisa que eu colocaria. Bando de arrombado. Mas assim, você acha que sofreu ghosting e aí o falecido volta. Entendeu? Ele volta mandando mensagem como se nunca tivesse desaparecido. Ah, é o famoso gato. É o gato que ele vai lá, dá um rolê na rua, some por 3 dias de volta, assim, faltando uma orelha. Aconteceu nada, tudo bem? Às vezes ele não volta diretamente falando com você, mas ele fica em segundo plano lá, curtindo suas mensagens, mandando aquela reaçãozinha nos stories e tal. Então, assim, te convence que você é um maluco por estranhar. Ele sempre esteve ali, né? O famoso pitch, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Então, tipo assim, porque essa semana foi muito puxada. Essa semana, 2 anos depois. A última década foi muito puxada desde que eu saí pra comprar pão. Esse é um comportamento que leva pessoas a relacionamentos tóxicos, que é aquela pessoa que, pra quem você sempre volta, né? Isso é um ciclo de relacionamento tóxico. É uma pessoa que você sabe que não te faz bem, que pode até ter uma dinâmica legal enquanto tá com você, mas vai te fuder e vai embora, e vai te deixar na pior, e depois vai voltar quando você estiver bem de novo. Então, assim, fuja. É um vampirão. É tipo um vampiro. É um parasita. Haunting. Esse é o haunting. Então, assim, fujam do haunting, mas ele existe. Assim, então, quando você se pergunta, por que fulano fica olhando as minhas coisas e não fala mais comigo? Gente, isso acontece com todo mundo. E se puder, evite. Dá o bloco no fulano que tá te espionando. Daquele chutão. Agora, gente, é um nome pior que o outro. E o zombie? Ixi, esse eu já não sei. O zombie, ele é um pouco mais consistente do que o haunting. Ele reaparece e ressuscita o relacionamento. Oxe. Ele não fica só voltando, indo e voltando. Ele volta e faz o relacionamento começar de novo. Você acha que ele foi embora, que ele deu o ghosting, de repente ele volta e começa a namorar com você. Só pra sumir de novo? Não, ele não some de novo. Começa um namoro de novo. Ele vai dar uma merda de novo. Ele revive você. É o Izanami. Exato. Algumas pessoas dão um ghost. É porque assim, veja bem, algumas pessoas elas fazem o ghosting como estratégia pra terminar pra sempre. Que é a ideia, né? Que é o objetivo, né? Cortar relações. Outras pessoas fazem o ghosting só pra desaparecer e voltar mais tarde. Tipo, agora eu não tô bem, vou sumir e mais tarde eu volto. Então esse é o gato.
Não, esse é o zombie. Não, é o gato. Ah, o gato. É o gato, é o cara que, tipo, tá lá comendo a raçãozinha dele, do nada ele some, fica a semana inteira fora, e ele volta, sou seu gato, horas. Ronronando. Eu acho que, na verdade, os dois têm esse comportamento, mas a diferença é que o zombie fica. O Haunt, ele vem, ele não vai ficar com você. Ele vai ficar indo e voltando, entendeu? O Entendi. zombie É que ele vem de fato pra ficar, o zombie. O zombie é o cara que saiu pra comprar cigarro. Daqui a 15 anos volta. As filhas tá Isso. crescida. Mas pergunta o que aconteceu. Não tinha derby na padaria. Eu tive que procurar em outro lugar. Eu fui até Palmas, andando. E o último, que eu acho que tem o nome mais feio de todos, é o breadcrumbing. Ih, caralho. Que é tipo... Fugiu do meu repertório, não sei. Breadcrumbing, sabe? Não. Casquinha de pão. Ah, sim. Porque é uma referência a João e Maria. Nossa, Né? assistimos Ele ontem. dá migalhas. Ele remete ao comportamento que a gente fala aqui no Brasil como iludir. Aquela pessoa que dá a sensação... Qual é a tradução pra lead? Ele liderar. is leading you. Tá Ele faz você persuadindo. acreditar É que aquele persuasivo. flerte periódico que ele tem com você vai pra algum lugar. Ele faz você acreditar que aquele flerte vai virar alguma coisa. Que não é Mas ele esporte não dele. tem a menor intenção de É que o que aquele flerta flerte por vire alguma esporte. coisa. É o flerte por esporte que a gente já Entendeu? falou aqui. Então, assim, os flertes são pontuais, como migalhinhas de pão. É tipo aquele cara que vem dar ideia em você E na você- quinta-feira à noite. Tem a sensação de que aqueles flertes vão pra algum lugar, mas ele não tem intenção nenhuma. Eles são totalmente descomprometidos. E assim, e a pessoa que ela percebe quando você tá se afastando, ele tem que cultivar aquilo. Então ele tem na real, ele tem toda uma horta de pessoas que ele flerta. É o que é o cara que flerta por esporte. É o sem famoso interesse. jogo a jogo, treino é treino, né, mano? Tipo, de quinta-feira, você acha que eu tô levando a coisa a sério? Que é treino, né, minha filha? Eu tô aquecendo pra quem eu vou soltar no domingo. E é por isso que quando o Francisco falou logo no começo lá, que tipo, o ghosting começou agora, eu falei assim, não. Eu falei baixinho, mas eu falei. Eu tenho certeza que vocês ouviram. Porque esses comportamentos sempre existiram, todos esses. Mas hoje, todos... E eles não tinham esses nomes. E eles têm hoje, porque hoje eles são muito mais... já tô pensando em inglês, tá difícil. Qual é Alfabetizada. enabled? Eles são muito mais... Acessíveis. Com a internet, Utilizáveis. com as ferramentas que a gente tem, eles se tornam muito mais potencializados. Tipo, é muito fácil brincar com a sua emoção tendo um celular na mão. Eu posso me interessar por você e alimentar toda a sua... alimentar o meu ego, né? Porque não tem nada a ver com você, mas sim comigo. Isso é uma coisa que todos esses têm em comum. Não tem a ver com você, mas sim com o que eu quero. Eu posso alimentar o meu ego e seguir a minha vida. Eu acho que o que você tá falando faz sentido, porque eu acho que antigamente o trampo que dava, por exemplo, que a gente ouvia essas histórias da nossa avó, conta, das nossas tias, certamente, do maluco que tinha 3 famílias e tudo lá, o caixeiro viajante. Hoje você não precisa formar 3 famílias para dar um ghosting. Hoje você não precisa inventar que vai comprar um derby e nunca mais voltar. As coisas são mais simples e mais letais. Tinha o cara lá que tava pegando 11 meninas lá e foi ver Bacurau lá. Isso é a prova completa. Mas isso aí eu acho que já não é nem ghosting. Isso aí já é uma Não, isso é sociopatia. breadcrumbing. Mas isso é breadcrumbing, né? Total, Nossa, mas né? aí todas as meninas abraçaram Não, forte. eu acho que ele assumiu o relacionamento. Mas tem tudo a ver com... Não. Ele era casado com algumas com uma. sim, mas não com todas. Mas elas acreditavam que ele iria assumir. E aí que tá. O breadcrumbing, ele é muito associado a pessoas com personalidade narcísica. Porque a pessoa, ela precisa ser... qual a palavra? Convencido. Elogiada. Ela precisa ser... Não, ele quer se sentir desejado o tempo inteiro. Então, esses flertes sem interesse, ele é completamente indiferente ao que ele está cativando, desde que ele se sinta cativado. E o que cativa ele não é a correspondência do relacionamento. É ele sentir que ele tá se sentindo... Na verdade, o que eu tô pensando... disputado. Eu acho que é adorado a palavra, não é amado. Ele tem que ser reverenciado. Ele tem que ser adorado. Então, aquelas pessoas não são só crushes, não são só contatinhos. São súditos. Então, assim, ele é um deus, ele precisa daquelas preces pra ele manter a imortalidade dele. Coisa mais clichê de filme do tipo. Eu amo. Mas faz todo sentido, assim, esse tipo de alegoria, porque ele quer ser reverenciado. Uhum. Ele quer ser tratado daquela forma.
Só que ele, na cabeça dele, aquelas pessoas jamais vão estar no nível dele. E elas jamais vão se comunicar, porque ele é muito inteligente. Eu não ficaria presa a essas nomenclaturas, a gente tá mencionando elas, porque elas existem e é importante que vocês saibam. Se vocês quiserem, também pesquisem por esses nomes. A gente não vai se estender aqui, porque a gente não entende muito sobre isso. Mas é que a Gui perguntou, eu achei interessante a gente mencionar. Mas é porque é legal de falar como o ghosting existe, ele é muito mais do que simplesmente só desaparecer da vida do outro, ou só ficar orbitando ali e vendo os stories depois de ter sumido, sabe? Nunca falar nada. Existem muitas nuances e a gente tem que se preservar. Eu acho que, acima de tudo, a melhor forma de lidar com o ghosting é se preservando, sabe? Cuidando da autoestima, sabendo quem a gente é, sabendo o que a gente quer para nossa vida. Porque essas pessoas, elas podem ir e voltar quando elas quiserem. Agora, se a gente vai deixar elas entrarem, se a gente vai dar acesso para elas às nossas vidas, aí isso é uma coisa que a gente que determina. E aí, no final, volta o que a gente falou no começo, né? No final, o ghosting puro, que é aquele catártico da pessoa simplesmente te bloquear, ele, de certa forma, resolve, né? Porque é escroto, mas eu ele é um ponto final. Eu acho que ele machuca. Como diz a porque, Lorelai Fox, termine por e-mail, por favor. Não me faça ir te encontrar. Puta, eu sou totalmente a favor disso. A hora que o Danilo falou isso, eu falei, caralho, te encontrar. É isso. Eu acho que dá uma sensação de impotência nesse caso, porque tipo, quem escolheu foi a pessoa. Ela te bloqueou, assim, não te deu nem chance de resposta. Eu acho que mais do que impotência é a dor de você se sentir irrelevante pra alguém, né? Pra alguém que você deu importância. Porque a pessoa te deleta da vida. Esse sentimento que a gente tem quando acontece isso, a pessoa deletou e bloqueou, a gente sente porque a gente se sente um lixo, né, no primeiro momento. Sim. E a gente começa a ficar desesperado no tipo, eu preciso que justiça seja feita e que esse gosto ruim na boca seja reparado de alguma forma. Mas nunca vai ser. Não vai, porque de fato a gente se sente impotente. A má notícia não é que nós nos sentimos, nós estamos, porque a pessoa tem o poder do bloco. Eu acho assim, o que mais machuca, pelo menos pensando na minha forma de racionar, quando você tá se envolvendo com alguém, principalmente romanticamente, você acaba passando algumas vulnerabilidades pra pessoa, tipo assim, pra mostrar, não sou uma ameaça, aqui, ó, veja uma vulnerabilidade. Igual quando você vai domar bicho, tá ligado? Você tem que mostrar que você não é uma ameaça pra ele, então você mostra, ó, também, ó, tá vendo? Aqui, o Victor mostra vídeos de patinhos. Sim. Esse é o meu ponto fraco, não é de vídeos de patinhos. E aí você fica meio triste, fala, cara, mano, eu me abri pra essa pessoa, eu mostrei uma ferida pra ela, eventual, assim, tipo, uma coisa que pra me mostrar, tipo, correspondente, me aproximar dela, e a pessoa, tipo, te exclui. Eu acho que é isso que incomoda todo mundo. Sim, só que aí você tem que entender que isso é uma coisa que eu já conversei com você, não sei se eu cheguei a falar com a Ari. Acho que até com vocês dois. Que essa dinâmica, por exemplo, pra heterossexual, eu acho que é diferente pro homem gay. Porque isso é tão comum, por exemplo, nesses aplicativos de as pessoas irem e voltar, que a gente meio que já começa a entender que meio que faz parte do game, sabe? E a gente não pega tanto. Game, entendeu? Parece o Thiago Leifert falando, nossa, faz parte do game. Não, entendeu? A pessoa do universo não, eu entendi a sua piada, mas é que... Só que isso de você se expor, assim, dialoga com uma expectativa que você tá a fim de criar, não é que você cria. Quando você tá conhecendo alguém, ninguém conhece por nada, gente. Esse negócio do tipo, não tem que criar expectativa, não sei o que, não existe isso. A gente tá ali porque a gente tem algum propósito, quer conhecer pra alguém, porque eventualmente isso tem que dar em algum lugar. A gente é movido pelo propósito. Eu acho muito engraçado quando você entra nesses aplicativos de relacionamento, sei lá, o que você está procurando? Não sei. Gente, e vocês estão partindo do pressuposto de que vai vir que nem você falou, isso você tem que esperar de uma relação, porque mas isso pode partir de um lugar onde você menos espera. Tipo, já sofri ghosting de relação de amizade. E, tipo assim, relação de amizade é um lugar que você não espera que vai terminar. Tipo, é algo que a gente repete aqui o tempo inteiro. Quando você tá num relacionamento, óbvio, ninguém se relaciona, ninguém namora pensando em término. Mas a gente sabe que pode terminar. Agora, quando você tá numa relação de amizade, você não pensa numa relação de amizade, que uma relação de amizade vai terminar.
Embora possa haver brigas, você imagina que... Aí você tá, tipo assim, mas já aconteceu de, tipo, uma relação de amizade, sem briga, sem nada, um dia simplesmente sofrer um ghosting. E aí? E o golpe na autoestima é o mesmo do que... Não é, quer dizer, na verdade, não é o mesmo do que você sofre. Exatamente. Porque o que o Vitor é disse... É muito pior, porque você sente assim, tipo... Meu Deus, eu sou descartável. O que eu puxei que o Vitor disse foi que, em termos de relacionamento, é quando você expõe a sua intimidade e você sente-se traído porque você deu um voto de confiança para algo que você não faz com qualquer pessoa e a pessoa ainda assim vai embora, então você se sente desprezado por uma coisa que é muito preciosa sua, né? Você fica carregando aquelas coisas que para você são seu mundo como se aquilo fosse, sei lá, sua trouxinha no meio da rua chuvosa. Sim, então... Na questão da amizade... Você é uma pessoa que conhece toda a sua Essa pessoa já estava lá vulnerabilidade. Dentro. Você não deixou entrar. Então, essa pessoa já conhece toda a sua vulnerabilidade e aí você passa muito tempo achando que você é uma pessoa ruim. E sem saber o que em você afasta as pessoas. O que na verdade talvez nem seja nada em você. Algo particular da pessoa. A pessoa dodói. Normalmente Mas assim, você vai por muito tempo abraçar isso pra você. Eu acho que a diferença da questão da amizade... É por isso que o ghosting é tão foda. Quando você tá conhecendo uma pessoa, a questão da responsabilidade afetiva é meio que arbitrária ali. Na questão da amizade... Arbitrária nada, quase ninguém sabe o que é isso, cara. Vamos dar o papo real. Então, mas... Muitas são as pessoas que são apegadas a esse negócio, vou ser responsável e não vou brincar com os sentimentos das pessoas. O que eu tô dizendo pode ser por desconhecimento. Sim. Mas é uma coisa que pode ou não acontecer a pessoa ser responsável, afinal de contas. Ela pode não criar nenhuma responsabilidade afetiva com você, porque ela pode se apegar no fato dela não te conhecer. E não interessa se você abriu a tua intimidade pra ela ou não. Ela não vai ligar pra isso na hora que ela te dá o ghosting. A questão da amizade, em tese, ela já tem essa responsabilidade com você. Uhum. Porque ela firmou um vínculo com você. A pessoa que você tá conhecendo e ela foi embora, ela não firmou. Ela pode ter feito você acreditar que ela fez, mas ela não firmou. A da amizade firmou, por isso que eu acho que dói mais. Uhum. Você chamou ela pro seu aniversário, cara. Essa pessoa cantou parabéns com você, e é isso que ela tá fazendo. Você fez essa surpresa pra ela. Só que uma das coisas que eu tenho que dizer pros nossos ouvintes é que assim, ó, gente, existe muita gente dodói no mundo, tá? E assim, a gente tem que ficar vacinado disso. Às vezes as pessoas vão ser dodói com a gente tem que falar assim, dodói, né? Mas isso é muito assim, tem muita gente... mas é muito fácil falar isso quando a gente não tá sofrendo. Não, eu sei, mas eu tô falando pra você, vamos começar a normalizar. Ele é dodói, né? Não, quando você tá nessa coisa assim, você tá começando a se culpar, você tá começando a puxar isso pra você, você não vai, de novo, se tudo fosse se resumisse a gente entender que o problema é da pessoa que deu o ghosting, se ficasse nesse patamar de discussão, a gente não ia sofrer tanto. A questão é que a gente puxa pra gente. Se a gente não puxasse pra gente e jogasse tudo no outro, talvez a discussão até fosse outra, o problema fosse outro. Mas o fato é, a gente puxa pra gente. Por que essa pessoa que eu conheço há 10 anos tá sumindo? Por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Entendeu? São perguntas que você fica... E não tem resposta. Assim, não vai descer o Divino Espírito Santo e falar você tá fazendo isso aqui de errado. A pessoa tá no momento dela. Pode ser que ela esteja, mas porra... Se você criou esse vínculo, verbalize, então. Né? Tenha dignidade. Você tem essa liberdade. Se comunique. E você tem um vínculo, você tem uma responsabilidade com ele, sim. A não ser que você queira ser cuzão e tudo, então. Se você não quer ter responsabilidade com ninguém, faz o seguinte, mora numa bolha. Em resumo, não seja cuzão. Não seja cuzão. Eu acho que a gente não pode falar de ghosting sem voltar para o assunto que... A gente começou o nosso podcast falando sobre Tinder, porque o ghosting no Tinder... Foi uma das coisas que a gente não consegue entender até hoje. Que o Tinder a gente entendeu, não sei se você voltar nos primórdios do Exaustos, como uma grande manifestação de intenção. Sim. Eu digo sim porque eu tô manifestando intenção de te conhecer. E a gente começou a falar disso, o que é o ghost no Tinder? É o sim que não vira uma conversa. Que nem evolui pra nada. Aí fica é como se as duas pessoas fossem jogadas numa sala, se conheçam. Aí fica cada um num canto da sala, um olhando pra cara do outro, assim, tipo... Dois hamsters na gaiola que não se conversam. Daqui a pouco um come a cabeça do outro e vira uma merda. Aconteceu isso comigo, foi horrível, foi um trauma. O hamster comeu sua cabeça? Com a cabeça do outro hamster, foi terrível. Gente... Por quê? Por quê? Que o ghosting acontece? O ghost acontece, como a gente já tinha comunicado, porque as pessoas não sabem se comunicar.
As pessoas não sabem verbalizar o que elas realmente querem. E elas também não sabem... como o Francisco falou, elas também não querem ser desagradáveis. Não querem ter aquele... O selozinho de pessoa ruim. Tipo assim, não gosto dele, ele me tratou mal. Ou, tipo, ele não correspondeu aos meus sentimentos. Porque, tipo assim, apesar da gente falar ao tempo todo, assim, de que nem todo mundo precisa te corresponder e etc. Ninguém é obrigado a gostar de você. Mas as pessoas são obrigadas a comunicar quando não estão gostando de você. Quer dizer, não são obrigadas, mas deveriam. Acontece que... Eu gostaria que sejam obrigados. Existe algum jeito de STF criminaliza isso. Então, mas aí que tá. Mas a gente vai voltar numa discussão que a gente já teve. Existem jeitos, e eu não sei se, por exemplo, é melhor ou pior. Já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, e eu preferia que não tivesse tido resposta nenhuma do que saber, por exemplo, sei lá, não gosto de você porque você é feio. Ou aquela situação que eu acho a pior possível. Ai, Vitor, você é um cara muito bonito, você é um cara muito legal, você é um cara muito foda, mas não. What? E você, tipo, fica tão mal quanto. E a gente teve essa discussão assim, porque a gente fica ávido pra saber a justificativa, porque a gente quer ter certeza que o problema não é com a gente. Só que às vezes vem a justificativa e, não resolve esse sofrimento que a gente tá tendo. 2, às vezes o problema é com a gente mesmo, a gente fica se sentindo pior, porque de fato a gente descobriu que a gente não queria ter descoberto. E 3, de repente a gente volta, a gente fala, caralho, preferia que tivesse sumido sem ter dito nada. Pois é. É muito complicado. Em 2016, uma vez, eu confrontei essa situação de... Eu fui tentar romper um ghosting, exorcizar isso da minha vida. Eu ouvi da pessoa a justificativa que eu não queria ter ouvido, que era uma coisa em relação à minha aparência física. E eu desejei pra todo o inferno do mundo. Que ele morresse. Não que ele morresse, que eu voltasse 10 minutos atrás e não tivesse tido a resposta que eu tava enchendo o saco pra obter. Que ele morresse. Não pensar isso. Mas... Eu ia perguntar se vocês têm uma história de ghosting mais dolorosa. Mas parece que você já contou a sua. Que no final das contas, assim, se o ghosting tivesse sido só um ghosting, não teria doído tanto, assim. Só que eu fiquei tão maluco, né? Porque era uma coisa que eu já tinha colocado. Com certeza é porque eu fiz uma merda, porque eu sou um merda, sei lá. E você fica atrás, você fica caçando isso, porque você não se contenta. Porque o ruim do ghosting, de estar nesse ato, é que você deixa a tua imaginação livre pra você desenhar o que você quiser como motivo pra ele ter acontecido. E aí você pinta os motivos mais terríveis possíveis. A minha história, eu não tenho história tão triste. Eu tenho uma história, tipo assim, desde que a pessoa foi desvanecendo, mas ela foi desvanecendo de um jeito muito ruim. Porque eu conheci a pessoa, beleza, a gente ficava falando, e aí, tipo assim, ela já não tinha uma frequência muito grande na internet. Então, eventualmente ela entrava, a gente conversava naquele tempo enquanto ela tava lá, e aí beleza. Aí até que finalmente a gente marcou de sair, saímos uma vez, continuou nesse mesmo nível de frequência, só que ela ainda conversava sobre algumas coisas do cotidiano dela, e etc e tal. Eu também conversava dos meus, quando dava pra tipo, não ficar muito vomitando informação em cima da pessoa. Aí a gente saiu da segunda vez, e aí rolou o Tigaracatica. Só que aí depois o contato mudou completamente. A pessoa, eu falei, beleza, a gente já chegou num grau de intimidade, né? Afinal de contas, nós já praticamos o coito. Então, eu acho que a gente não pode começar a ter uma conversa assim mais despojada, dar umas risadas, etc. E aí a pessoa, ela não falava, nada. Nem as coisas triviais do cotidiano dela, ela falava. Ela só falava de, bem que você podia vir aqui em casa e fuder. Uns negócios assim. E eu falava, porra, e aí, mano, é só isso? E aí, eu via quando eu não correspondia a esse tipo de coisa, eu tentava falar uma coisa aleatória do dia a dia, dar um bom dia, sei lá, uma coisa normal, que qualquer pessoa que tá tentando construir um tipo de relação fala, ela não correspondia. Só que aí, se eu desse algum estímulo assim, mais libidinoso, ela respondia. E aí eu vi, cara, é só isso. E aí eu fui deixando, e aí quando ela falava eu não correspondia, aí quando foi a gente morreu a relação completamente. E aí eu falei, puta, que merda. E aí, foi um ghosting, assim, pouco a pouco, porque eu não fui correspondendo ao tipo de coisa que ela falava. Então, ela dava ghosting nos meus temas. E foi uma coisa bem merda. E aí eu preferi cortar a relação. Quer dizer, eu não cortei, até hoje a pessoa tá lá orbitando, eu vejo que ela vê minhas coisas, assim, inclusive, se você estiver vendo, tô um pouco me fudendo. Se você estiver ouvindo, eu tô um pouco me fudendo pra você, porque eu peguei raiva. E aí é isso.
quando a gente passa por esse tipo de coisa, a gente falou disso aqui também, né? Em outros episódios, mas a gente fica muito mal, assim, porque a gente não quer passar por aquilo. E a gente começa a tentar se certificar que aquilo não vai acontecer. Então, quando acontece alguma coisa, lembra que a gente falou disso? Que aí vem a pessoa falar e você, mas você sabe que eu sou feio, né? Você sabe que eu não sou tudo isso. Então a gente começa a reagir mal a elogio, a gente começa a ficar com medo de qualquer expectativa positiva que o outro tenha a teu respeito, porque você começa a pensar, cara, eu sou uma farsa, a pessoa não pode estar achando isso de mim, porque quem me olha sai correndo. Não pode ser verdade isso. Então a gente começa, e a gente sabe que a gente pesa o clima do negócio, e a pessoa vai embora mesmo, né? Porque a gente não tem noção que a gente tá com essa nuvem negra em volta. A gente pesa o negócio, a gente pesa o clima, porque a gente não consegue aceitar o fato de que não é todo mundo que vai dar curso na gente, não é todo mundo que vai rejeitar. Então acho que o diálogo do ghosting é não só com o medo da pessoa de desagradar, de ser cuzão. Gente, todo mundo vai cuzão eventualmente, sem querer ou por querer. A gente não consegue fugir disso. Mas é o nosso medo também de passar por isso, porque dói, né? Não interessa se é catártico, se é lento, ele dói. Sim. Mas o Vitor falou uma coisa que me pegou aqui enquanto ele tava falando, eu tava pensando. Ele falou, foi indo aos poucos. Ela foi me dando um gostinho conforme ela ia cortando os meus assuntos. E eu falei no começo que eu dei mais ghosting do que eu tomei. E eu percebi, tipo assim, eu falei isso, mas não falo orgulhosamente, tá, gente? Eu não percebo algumas vezes. E é por isso que, obviamente, quando eu tomo, eu fico muito triste, mas depois eu penso com uma certa empatia no que aconteceu, assim. Ou quando algum amigo vem falar do que tá acontecendo, eu tento ajudar a pessoa e fazer a pessoa entender que talvez não seja tão ruim quanto parece. Porque às vezes a gente não enxerga o quão... Às vezes as coisas têm mais importância pra gente do que pro outro. Então, às vezes uma situação pra mim foi só tipo, eu só saí com a pessoa e foi isso e acabou. E tipo assim, isso a gente não precisa notificar pro outro. Querendo ou não, parece que ficou claro, parece que os dois sentiram a mesma coisa, né? A gente tem na nossa cabeça, pelo menos eu tinha até muito pouco tempo, que quando for muito bom pra mim, claramente vai estar sendo muito bom pra outra pessoa, pra uma coisa que os dois estão sentindo. Uhum. Quando for muito ruim pra mim, vai ser muito ruim pra ele. Não tem como eu achar muito ruim e ele tá gostando. Entendeu? E na verdade não é bem assim. Às vezes pra gente às vezes a gente não tá curtindo aquilo e tipo, foi só aquilo e beleza. E pra outra pessoa tá sendo uma coisa super importante. Uma realização. Né? Então a gente vai embora e não se importa, e tipo, não vai atrás, e a outra pessoa tá tipo, meu Deus, estou... E é foda a gente tem que fazer esse esforço de empatia, é um esforço, não é automático, porque a gente tá na gama do desinteresse. Então a gente não tá na mesma frequência da pessoa. Então ela tá ligando pra caralho, uma coisa que a gente não tá tanto, e é lógico que a gente não vai perceber. Sim. Porque às vezes assim, a pessoa, e ela começa a criar quem tá aqui, isso já aconteceu também ao contrário, dela começar a criar esse clima ruim que ela vai criando, ruim muitas aspas, assim, não é culpa dela, né? Ela vai gerando essas coisas e a gente vai afastando ainda mais, porque a gente tá fora disso, a gente começa a olhar aquilo e falei, cara, que pessoa mais doida, né? Daqui a pouco, pum. E aí começa a pesar, sabe? Porque você, tipo, a conversa fica em total desequilíbrio. Você vai conversar com a pessoa... Fica tensa. E fica tipo, o que tá acontecendo? Uma sensação de cobrança que você não compreende. E é isso. Então, assim, é muito doido. Muito, muito doido. Eu acho que, assim, não tem fórmula, porque, de novo... Não tem justificativa, tá? Não tem justificativa, não é uma questão de justificar. É algo humano que a gente tem que lidar e é algo que é um fardo que a gente carrega do tipo de relação que a gente tem em função da facilidade de contato que a tecnologia nos promoveu. Isso, assim,
É um desafio da nossa geração. É uma coisa que não tinha antigamente, não porque os relacionamentos antigamente eram melhores. É o que a gente provou aqui hoje, que essas coisas com certeza aconteciam de outras formas em outros tempos. Uhum. Mas esse é o desafio da nossa geração, porque não é uma questão moral. Não é uma questão ética, necessariamente. Porque a gente também já fez, eventualmente. O ser humano faz. Porque a gente não tá o tempo inteiro na frequência do outro. Quando o Dani veio aqui, a gente conversou, por exemplo, de como as pessoas desaprenderam a receber carinho. E quando você é um pouco mais carinhoso, porque você sente que você tem que ser legal com a pessoa que você tá indo num date, por exemplo, na cabeça da pessoa ela se envolve, ela se apega, ela quer abraçar naquilo com tanta força porque ela não vê. Ou de duas uma, ou fica completamente assustada. Ou acha que você tá sendo... Achando que você que quer o relacionamento desesperadamente. E aí fica o Pernalonga de batom do tipo, eu não sei se você tá se apaixonando, mas não é o meu momento. Porra, cara. Segura essa bola aí. Eu só te tratei com decência. Eu não sei se você tá acostumado com isso. Eu não sei se as pessoas costumam falar, ser aberta com você, te tratar igual gente. Eu não sei que tipo de tratamento que você tem em casa, mas lá em casa a gente costuma ter respeito. Mas o ideal é que as pessoas se comunicassem, né? E se comunicassem sempre. Porque se o ghosting acontece porque não tem comunicação ao longo da relação. Porque, assim, uma coisa é o ghosting de, tipo assim, meu primeiro date não foi legal, aí eu sumo e a gente não sai mais. Outra coisa é, tipo, você ter um relacionamento de anos ou de meses e a pessoa desaparecer. Porque eu tava pensando aqui, eu perguntei pra vocês qual foi a experiência de vocês com ghosting, eu fiquei tentando lembrar a minha. E aí é uma experiência que eu sempre conto aqui. Que é do meu primeiro namoro, que meu namorado falou que terminou o namoro lá de 3 anos dele com a namorada dele por mensagem. E aí eu falei, mas não faça isso comigo. E aí ele simplesmente sumiu comigo, no caso, né? Ok, não vou fazer. E aí como a gente tinha se conhecido no Tinder, na época o Tinder mostrava a última vez que a pessoa entrou, eu entrei no Tinder, vi que ele tava online e falei, bom, ele terminou comigo, né? Olha lá. E eu corri atrás dele muito tempo pra ele me falar o que era, porque eu queria saber. Eu sou uma pessoa que, especialmente quando eu tô apaixonada, muito apaixonada, eu preciso de respostas. Imagina, gente, tipo, ele era meu primeiro namorado, a gente tinha ficado 1 ano junto, eu queria saber o que tinha acontecido. Eu enchi o saco dele até ele me falar qual foi a razão daquilo. E aí ele me respondeu no e-mail lá, ele falou, me deu um motivo lá, e o motivo me destruiu, assim, a maneira como ele falou e o que ele falou. E talvez, como diz o Frei, eu preferisse não ter ouvido aquilo. Mas se ele não tivesse falado, eu ia estar até hoje, tipo, tentando descobrir o que era o motivo. Então, assim, se existisse um diálogo decente, se existisse honestidade ao longo do relacionamento pra pessoa falar, olha, tal coisa me incomoda, olha, eu não gosto disso, olha, não tô feliz nesse momento, não ia precisar ter uma explosão um dia e simplesmente sumir, sabe? Tipo, os relacionamentos, eles não acabam do nada, por motivo nenhum. Existe aquela coisinha que vai virando uma bola de neve. Então, acho legal a gente diferenciar. Porque tem a coisa do pré-relacionamento, né? Ou de um relacionamento que não existe. Existe ghosting em todas as relações, em todas as situações. E das relações que já começaram. Aí sim eu acho que é uma coisa que é bem pior. Porque é uma coisa... Eu tomei os piores ghostings. Bingo. Porque o ghosting nessa fase do flerte, nessa fase do se conhecer... Você ainda parte do pressuposto que o contato não vingou. Não tem obrigação, não tem o vínculo, né? Você tem, no máximo, assim, uma deferência que é da responsabilidade afetiva que a gente já falou tanto aqui. Quando já se estabelece um vínculo, quando já se construiu alguma coisa, relacionamento é construção. Essa pessoa topou construir alguma coisa com você. Ela aceitou. Pediu pra construir uma coisa comigo, né? É diferente, porque não é só uma expectativa que ela tá cativando. Ela tá movimentando um esforço afetivo muito maior. E quando ela simplesmente some, é que... Vou dar uma... Desculpa, Ari, eu sei que é uma história muito sensível, mas vou de novo usar uma alegoria tonta. É que nem você tá você tá com uma rua... Alguém ergue uma casa no meio da Paulista e larga lá. A casa por fazer lá e ninguém mais anda. Porque, tipo, o que você vai fazer com aquilo ali? A pessoa não pode simplesmente largar, não pode sumir. Porque tem outra pessoa ali, tem outra pessoa... Olha o que você tá fazendo.
Você trocou a rotina de uma pessoa. Você colocou mas a a tua grande intimidade... questão é, você não ergue a casa ali. Tem que ter um diálogo antes. É isso que eu tô falando. É isso. Tipo, a gente evita o ghosting como? Com diálogo o tempo inteiro, sendo honesto o tempo inteiro, eu acho. Tipo, como foi o date? Óbvio, você não precisa falar, esse date foi horrível, mas... Sei lá, sabe? Não é um feedback corporativo. Tipo assim, como foi o seu desempenho esse e-mail? Você pode usar palavras subjetivas que não querem dizer que nem quando as absolutamente nada, pessoas falam, eu não acho que seja ghosting quando a pessoa fala assim, tô ocupado, não vou poder, trananã, e começa a se afastar. Eu não considero isso ghosting. Eu acho ghosting quando a pessoa some de uma vez. Agora, tô ocupado, a pessoa tá te falando, olha, não tenho tempo pra... Eu deliberadamente não tenho tempo pra você. Uma solução... Perceba, antes ela tinha e agora ela não tem mais. Uma solução é usar um argumento que pra mim nunca levou de canto nenhum a lugar nenhum também, mas que ele funciona justamente porque ele não quer dizer nada, mas quer dizer muita coisa ao mesmo tempo, não bateu a química. O que isso quer dizer? Não sei. É um não justificado que não quer dizer porra nenhuma, mas voltamos ao boy do carnaval do ano passado, lembra? Do banheiro do Pitico. Qual? O boy que eu fiquei em janeiro. E aí a gente foi pro carnaval no Pitico e eu fiquei muito doida. Eu entrei no banheiro e mandei mensagem pra todas as pessoas que estavam interagindo nos meus stories. E ele foi uma delas. E acho que ele achou que eu tava dando em cima dele. E aí ele se sentiu na obrigação de me dar um feedback. Ele falou... Gente, eu só tô doida. Aí ele falou, então... Você é muito legal. Eu vou continuar interagindo com seus posts, porque eu gosto muito. Você é muito bacana. Mas não rolou a química, então não vai rolar de novo. Eu acho que funciona. Pra mim foi ótimo. Eu acho que na funciona. hora eu fiquei meio assim... Aí ficou um pouco... Dói um pouco o ego, entendeu? Não é legal de ouvir. Mas depois... É o melhor do cenário. Você tem que entender que você também não vai ter tudo nessa vida. Você não vai ter a justificativa que vai te deixar feliz. Esse feedback não vai ser bom. Tipo assim, eu fiquei feliz que eu tava bêbada. Porque assim, no dia seguinte eu não ousei dar play no áudio, entendeu? Pra ver o que ele mandou. Eu fico imaginando qual que seria tipo, a melhor justificativa pra pessoa que não quer, tipo, tomar uma justificativa positiva. Eu amei, não vou te comer mais, nossa, sabe? eu adorei sair com você, mas você, é pior, você tem um bundão muito grande, meu pau é muito pequeno, então a gente vai ter que terminar. Não era o caso. Não era o caso. Meu bundão é muito grande. Não tô falando do seu caso, tô falando o pau não era muito não existe. Não existe justificativa porque, gente, a gente vai tomar um feedback negativo a alguma hora. Inclusive, foi a última vez que eu vi um pau na minha vida. Nossa Saudades. Senhora. Tava no abraço coletivo dizendo que não queria falar o tempo. Não, o feedback vai ser... Não foi não, eu vi depois. O quê? Um pau. Não foi o do Star Wars? Não foi, eu já ia trocar essa fita, acho que tem história. Não. Ih, vi pau, vi bastante. Carnaval. Não seria carnaval se não tivesse pinto na chota. Que isso? Conte partirò. Ai, desculpa, gente. Família, perdão, mãe. Tudo isso, assado. Tudo isso pra dizer que a porra do feedback vai ser negativo, não tem como ele ser bom. Não, mas esse que eu dei é o bom feedback. Como é que a pessoa ia reagir? Não é, Vitor. Eu falo, eu faço, eu reduzo o tamanho da minha bunda, meu Não anjo. é, Vitor. O da química é bom, porque não quer dizer absolutamente nada isso. Quer dizer muita coisa. Mas quer dizer muita mim, coisa ao mesmo tempo. Química é tipo assim... Tudo bem. É uma coisa... Pra mim, química é uma coisa real. Começa por aí. Mas você consegue explicar isso? Tipo assim, você não consegue literalmente explicar... Por ter esse argumento que ele não vai se apegar em nenhuma coisa que você... O bom de química é que você pode ter química e falar que não teve química. Mas é o que eu tô falando. Esse argumento ele não vai... Mas é o que eu disse minutos atrás. Às vezes é bom pra você e ruim pro outro. Por exemplo, eu tava super feliz. Pra mim tinha sido ótimo. Pra ele não teve química. Azar dele. Quando um quer, dois não briga, né? Aí... É tenso, né, gente? Né? Se você estiver ouvindo esse podcast... A gente tá tentando... Porque o melhor é que ele interage. Até hoje ele interage com todos os meus posts, stories, né? Então, assim, se você tiver ouvido esse podcast, amigo, perdão pela esposa. Perdão, caralho. Tô vendo. Mas que você já se expôs com ele? O que eu tô falando?
Amigo do bar do Petit, do pau grande. Não disse que ele tem pau grande, só não disse que não era pequeno. Do pau médio. Do pau ok. É o que tem. Se a gente for estabelecer uma medida entre pequeno, médio e grande, não sendo pequeno nem sendo grande, que horror, gente, pelo amor de Deus. Francamente. Pelo menos eu não sofri um ghosting. Ele poderia ter dado um ghosting, mas ele falou assim, amiga, foi legal, mas não vai se repetir. Eu acho excelente. Eu acho legal isso, assim. Não vai acontecer E eu não vou deixar de acompanhar as suas redes sociais. Afinal de contas... Que foi a melhor parte. Tipo, foi legal, não vai se repetir, mas eu vou continuar engajando nas suas redes sociais. Engaja mesmo. Eu vivo de conteúdo, eu preciso do seu engajamento. Engajou bem. Não, engajem vocês também. Deixe seu like, seu comentário. Vai te engajar aí. Ih, cara. Dito isso... Eu consigo quebrar o clima, né? Tá mó papo sério e vem com uma história de piroca pra estragar. Aí ele passou com a retroescravadeira. Com a retroescavadeira. Eu tô torcendo pra durante a semana ela pedir pra eu não cortar isso, porque tá muito bom. Não vou cortar. Duvido. Não vou. Essa história não tem nada demais. Mas esse cara, eu acho que é uma boa solução. Porque a química, ela quer dizer muita coisa. Eu não tô dizendo que... Mas eu acho que ela não se pega facilmente. Pode ser que ela se pegue em determinada pessoa. Não sei, cada um. Mas sei lá, desculpa, vou me usar então pra exemplo. Se alguém vier falar isso pra mim, eu não consigo colar. Não teve química e nenhuma insegurança imediata minha. Se eu parar pra pensar... Não bateu, é só uma coisa particular Isso. com ele. Assim, evidente, se eu parar pra pensar, se eu parar pra refletir muito, com certeza eu vou achar porque a gente faz isso. Ai, porque eu fiz errado, porque eu devia ter... Mas assim, imediatamente, não vai, porque ela é uma justificativa e ela não se apega em nada que você já imaginou. E funciona, porque querendo... Você também, sério, se você também vai ficar refletindo horas e horas sobre não bateu química... Aí você também tem que... se esforça pra se ajudar também, sério. Não precisa assim, se entregar pro sofrimento desse jeito. Vai pra outra. Não... Cuida da tua autoestima, amiga. Não, francamente também, né? Você também, vou te contar, viu? Você também tem que se ajudar. É foda. Não, eu até... Nossa, talvez indo muito a fundo na filosofia, eu nem queria mais encontrar o sujeito, mas bateu na minha autoestima, de certa forma. O da química? Eu fiquei tentando pensar assim, não, mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Tararã. Será que... mas isso a gente vai se perguntar. Calma, peraí. Mas menos do que eu teria feito se ele tivesse sumido do nada. Porque tipo assim, foi um date, foi legal. Não foi um date, na verdade. Enfim, aconteceu, foi legal. Aí a gente conversou um tempão, parecia que tinha sido super legal. Se a pessoa simplesmente sumisse e nunca mais falasse nada comigo, eu ia achar que eu era horrível. Que eu tinha... Espera, eu acho então, assim, o fato dele ter falado, eu posso ter pensado assim, será que eu fiz algo de errado? Mas não tanto quanto eu pensaria se ele não tivesse falado nada. Foi muito bom pra mim ele ter falado. Sabe como que você evita o ghosting? Na hora que você tá flertando, não é como você evita. Fui muito irresponsável agora. Meu olho tá coçando demais. A propor solução. Não é bem assim. Mas até talvez seja uma ajuda. A gente tá propondo aqui. Ousado. Como você evita? Ousado. Na hora de você flertar, se você não quer que a pessoa gere uma expectativa de que aquilo vai ser uma coisa absolutamente mágica que você, de repente, não vai poder arcar futuramente, baixa um pouco a tua bola também na hora de flertar. Sim. Como assim? Você não precisa... cortejar toda hora. Você não precisa, assim, dar uma atenção que você não vai querer dar depois. Gente, mas vocês estão considerando que ghosting só acontece no flerte, de novo. Não, mas o que acontece é o seguinte... Esse cara lá da química... Porque... O Luiz virou um estudo de caso. Ele é o nosso estudo... Ele é o nosso material disponível no momento. O pau médio... Pau ok. Coitado, cara. O cara lá... Você, assim... Vocês estavam conversando há algum tempo, vocês não estavam flertando frequentemente, né? A gente interagia todo dia com emojizinhos no Stories. Eu parei pra pensar durante a minha explanação, achando que a gente tinha achado a resposta genial. Eureka! Exaustos for the win. Aí eu parei pra pensar que talvez isso não funcione no caso que a gente falou mais cedo. Aquela puta conversa de WhatsApp
que fica até 4 da manhã, não sei o que. Ah, não, isso a gente nunca teve, foi sempre tesão mesmo. Então, quando você tem essa não sei o que, tipo... Acho que aí a química funciona muito bem, porque foi uma coisa muito física. Porque você fica até 5 da manhã, quando você fala, não bateu a química, aí você olha pra porra das mensagens lá e fala, porra, isso aqui foi o que então? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso é muito sério. Isso é uma coisa que acontece muito também. Nossa, meu, isso é foda. Isso é muito foda. Quando você conhece alguém na internet ou na vida, mas principalmente na internet, que é a história da minha vida, e aí você começa a conversar e aí bate muito forte. Já aconteceu uma vez isso comigo. Nossa, o menino era perfeito, ele era tudo que eu sempre quis. E a gente conversava, ele era bonito, ele era inteligente, a gente conversava o dia inteiro, tipo, de manhã até a noite. E eu dava... Sabe quando o celular vibrava, minha barriga ficava gelada? Porque, era a mensagem dele. Uhum. E aí, a gente marcou o date. E a gente foi, né? Lá tem um lugar que eu adoro, lá na Roosevelt. É um lugar que chama Le Kit. Le Kit, excelente bar. Aí a gente foi no Le Kit. Chegamos no Le Kit. Aí eu tô sentadinha lá, era no meio da semana, então tava vazio. Sentamos pra conversar. Aí começamos a conversar. E tipo assim, a conversa ainda ótima, tudo fluindo. Só que na hora que a gente foi beijar, não encaixava o beijo. Tipo, parecia 2 bonequinhos Playmobil brincando. Sabe quando você vai brincar de Lego? Que o Lego é... Ou Barbie mesmo. Beijo de Barbie, sabe? Que tipo assim, não encaixa, porque são 2 bonecas. Parecia isso. Tipo, não tem química. Então, tipo assim, tinha tudo pra dar certo, mas não tinha nada pra dar certo ao mesmo tempo. Porque no campo das ideias batia muito, mas no campo físico não bateu. Mas parando pra pensar, porque assim, a gente tá se colocando na posição de quem não curtiu. Ele não curtiu também, ele me deu o ghosting. Em vez de ele falar, ai, não curti, ele começou a sumir. E eu fiquei muito mal, porque assim, pra mim, naquela época... Não tinha sido bom também. Não tinha sido bom, mas pra mim, naquela época, o físico não era tão importante. Eu aceitaria insistir numa pegação meio ruim pra ficar com um cara que tinha aquele campo das ideias, entendeu? E pra ele, não, obviamente, né? E como ficou provado? Pra ele, não, mas assim, isso assim, 80% sendo muito gentil, 80% das pessoas não aceita isso. Porque, de fato... Sendo muito gentil, porque normalmente é muito mais que 80%. Mas aí que entra no fato que, alguém que tem a química só no campo das ideias, que no campo físico não bate. É realmente muito difícil. Eu acho que... Então, mas aí o que pega... Mas aí que é foda também, porque isso entra muito numa conversa do tipo de expectativa que a pessoa tá criando a teu respeito ou que você tá criando a respeito dela quando você tá nessa fase do flerte. Porque tem gente também que entra de cabeça e daqui a pouco você tá lidando com um oceano de sentimentos que você não sabia que estava lá. Mas a cabeça, assim, a pessoa já te colocou lá, não sei o que, daqui a pouco você tá... E é por isso que eu digo que eu só... Alossexual é uma praga. Se eu tivesse se eu me relacionasse só com assexuais, eu ia ser muito feliz. Porque bateu no campo da ideia, pronto. Nunca que o cara ia me dar ghosting porque não bateu o beijo. Nunca. Falta da necessidade de esfregar, ia ser muito bom, né? Fim. É isso que eu ganho por ser alossexual. Alossexual, pra quem não ouviu direito. Porque, infelizmente, né? Tem o ghost de ouvido também. Que a pessoa que acha que ouviu uma coisa, mas não ouviu. Não, aí tem outro nome. Não, deixa. Eu tive o privilégio de não ser bissexual, pelo menos, né? Podia ser pior. Quer ser tomado dos dois lados. Mas eu podia ser pior. Eu podia gostar só de homem. Imagina só gostar de macho hétero. Caiu na vila, o peixe fuzila. Ai, tô até arrepiada. Ei, Vila Belmiro. É isso? Bom, gente, eu espero que isso possa ter ajudado vocês, iluminado de alguma forma. Eu não sei qual era a expectativa que vocês criaram a respeito do nosso programa de ghosting. Mas assim, essa é uma conversa que a gente tem. Isso aqui que vocês estão ouvindo é a ponta do iceberg de 1 milhão de discussões de madrugada dentro. Eu acho que a gente só começou essa conversa. Isso que a gente não trouxe uma quarta pessoa pra mesa pra dar mais munição pra ter o que a gente falar. A gente pensou... Mas a gente tem vivências bem diferentes nesse aspecto. A gente pensou muito na hora de fazer esse episódio, porque a gente nunca chegou numa conclusão, às vezes tinha bastante conflito a respeito. A gente chegou numa conclusão? Eu não entendi. Mas a frase foi exatamente, a gente não chegou numa conclusão. A gente nunca chegou a uma conclusão, a gente não sabia se essa é uma coisa propositiva. É uma coisa que mexe com a gente de formas diferentes e vai continuar mexendo pro resto da vida, porque isso é uma coisa que, assim, ele é o que acontece
no nosso tipo de relação hoje, a gente tem que lidar com uma forma muito mais contundente do que os nossos pais e avós tiveram que lidar. Ou lidaram da forma deles também, que a gente não sabe. A gente tem que trazer eles aqui um dia falar disso também. Não, prefiro não. Primeiro que meus avós estão mortos. Segundo que eu... Gente, eles dá um trazer problema. meus avós aqui seria preocupante. Ou Ouija. Meus pais, eu não sei. Acho que... Ou Ouija Ghost. Eu não vou participar. Eu não vou participar de um programa de criar ghosting com Ouija. Imagina você tomar ghosting. Ouija board ali eu no não quarto. sei, mas imagina eu você saio tomar correndo. ghosting do fantasma do Ouija. Você já invocar ele não te responder. Oxe, mas você já repassou. Todos os filmes de Ouija ever, todas as histórias de Ouija começam com alguém começa, aí o fantasma não aparece. Aí eles, foda-se, esquecem de encerrar. Vai pra casa, dá uma merda. Esquecem de encerrar lá a abertura do bagulho e aí quem ficou toma no cu, porque o fantasma aparece. Mas os espíritos vêm. Não quer brincar com o O cara tava ocupado, né, gente? Chama sério? o fantasma na hora que ele tá cagando. É Aí, ghost não mesmo. dá, gente, tem que Fantasma que esperar. vai aparecer no 14º andar. Que solo é esse? O 14º andar do Tatuapé da puta que... Não sei. Às vezes ele quer foder. Não sei. Fudeu, eu quero. Tem o Fantasma do Todo Mundo em Pânico 2. Lembra dessa parte desse filme? O fantasma vai, come a menina se apaixona pelo fantasma e ele fica o filme inteiro tentando explicar que foi só sexo. Esse é o Ghost dando ghosting. Nossa, coitado do Ghost. Metalinguagem. Coitado do fantasma. Esse é o pior pesadelo. Ô, gente, vamos falar disso mais ao longo do mês? Eu convido vocês a mandarem suas histórias de ghosting pra gente no nosso... A gente pode fazer até um especial ghosting, porque não. eu quero que A vocês... gente tá entrando em março. Já estamos em Então, um abraço coletivo de março. Mandem aí. É um mês que assunto vem, que, assim, né? esse não é o ponto final desse assunto. Que vocês sabem que, assim, esse talvez seja o assunto mais recorrente quando a gente fala em relacionamento. Então é muito difícil traduzir isso num episódio a gente vai fazer vários episódios de ghosting, vai chamar lá, sei lá, toda a galera do Conselho Regional de Psicologia, depois vai chamar o STF Meu Deus. pra ver se vai se criminalizar O ou não. meu sonho é ter um STF pra coisa afetiva. Mandem seus e-mails para estamostodosexaustos@gmail.com contando suas histórias de ghosting, sua visão sobre ghosting. Se vocês quiserem xingar a gente por algo que a gente falou nesse podcast, pode mandar. Menos eu, Se tá? você quiser Só um meu elogio. Não se esqueçam que março é meu aniversário, não pode me xingar em março. Se vocês quiserem um abraço porque vocês tomaram o ghosting, ou se vocês deram o ghosting em alguém e vocês querem compartilhar pra saber Se você tomou ghosting, nem se atreva. Não, eu tô falando sério. Prossiga. Isso aqui não é um programa ao vivo. Não, isso aqui não é uma democracia, não. Não é Sou eu que leio os e-mails. Vamos para as indicações. Ai, calma que dá até pontada. Deu um cãibra aqui na cabeça. Nossa, Vamos para as indicações. até puxou Ó, do a minha ciático. indicação eu já dei ela uns programas atrás, mas agora já Se tá você já disponível. deu, então não vale. Então não vou da próxima. Vai, Francisco. Não, agora você dá sim. Mas é uma série que você não tinha assistido? Eu não tinha assistido, eu falei que ia ser boa, só que agora eu comecei a assistir e ela é realmente boa. Que é a Hunters, que saiu no Amazon Com Al Prime. Pacino. Com Al Pacino. É muito boa. Eu não tenho o que falar, né? Tipo, é um monte de galera que sobreviveu ao Holocausto. Sobreviventes do Holocausto que foram morar nos Estados Unidos, que é baseado em histórias reais, em relatos reais, que formaram um grupo de caça a nazistas disfarçados que foram refugiados de guerra para os Estados Unidos. E eles ficam caçando eles. E é muito legal, velho, porque você vê que, tipo... você vê a realidade de quem sofreu o Holocausto. Eles têm uma linguagem um pouco mais despojada, de como... que tem, além de tudo, é uma série nem infanto-juvenil, né? É uma série séria. Falam sobre coisas sérias, mas eles têm alguma linguagem, uns tons de humor no meio. Mas é uma série muito importante pra você assistir. E é muito bem dirigida, ela é muito bem feita. Eu me senti vendo, sei lá, Tarantino e Wes Anderson no mesmo tipo de montagem. É muito legal. Eu fui essa semana ver o João e Maria com os meninos. E eu lembrei que eu cheguei a sugerir isso para uma colega de trabalho, um outro filme dessa temática de bruxa, que é bem nessa pegada também, que é um dos melhores filmes do Rob Zombie, que é o Lords of Salem. Então, se você foi ver o João e Maria e você gostou da atmosfera, talvez não tenha gostado tanto do roteiro, mas gostou da atmosfera, que foi o meu caso, tem esse filme que ele é puxado para esse lado mais pesado, nesse mesmo tipo de coisa perturbadora, meio inebriante, meio de bilis mesmo.
Então é uma boa sugestão. A minha indicação é uma série nova, bem rápida, bem breve pra vocês assistirem. Chama Grey's Anatomy. Tá falando pra mim de indicar coisa que já não indicou. Tem só, tipo, 18 temporadas. Eu já indiquei Grey's Anatomy? Já, o último passado. episódio. Ah, desculpa, gente. Então não assistam Grey's Anatomy, não. Mentira, assistam sim, por favor. Assistam muito Grey's Anatomy. Comentem comigo no Twitter. Que mais eu quero indicar? Eu assisti um filme, tô tentando achar ele aqui pra indicar pra vocês, pra não falar merda. Bom, gente, eu queria muito indicar outra coisa, mas tudo que eu assisti essa semana foi Grey's Anatomy e a 6ª temporada de American Horror Story, que é a temporada do Roanoke. E, gente, muito foda. Assistam, se vocês não assistiram ainda. Muita gente fala que não assistiu, que tem medo de American Horror Story, que não gosta, que não. Assiste de dia. Assiste, não tem essa de medo. É meio gore. Ele dá uma pisada no acelerador na hora. A Roanoke é a mais sangrenta de todas. É mais sangrenta que Freak Show. Eu não achei tanto. Talvez eu não. Sei Pior. lá. É mesmo, mais que Freak Show. Freak Show não é tão sangrento assim, é? Uhum. Eu acho que eu perdi a minha sensibilidade, talvez. É possível, talvez. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que, assim, tirando uns cadáveres e uns sangues, as séries são muito legais. Assistam, vale a pena. Assistam American Horror Story. Venham conversar comigo a respeito. Tem um filme muito bom que você tem que ver também. É a história de um rapaz que ele ganha uma passagem por um poker pra ir pra um navio, e lá ele conhece uma menina que tá comprometida com um cara num relacionamento relativamente abusivo, e eles vivem um tórpido romance, e tudo isso ambientado num famoso naufrágio na história do mundo. Titanic? Ah. Olha lá. E eu tava, será? Não é possível. Ele não tá fazendo isso comigo. Mind Games. Não é possível. Nossa, quase, hein? Já pensou se eu não passasse nesse teste? E é isso, gente. Obrigada por ouvirem a gente essa semana. Eu espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Na semana que vem estamos aqui de volta com vocês. Eu espero que vocês sejam pacientes comigo nos próximos programas em que estarei enfrentando o meu inferno astral. Seu aniversário tá chegando. Mas é isso, gente. Após o meu inferno astral, os planetas se realinham novamente, né? Ou não. Mas tá aí o retorno de Saturno também. Vou fazer 30 anos, gente. Eu tô desolada. Não sei mais o que fazer. Resolê. Tô triste. Mas tô pagando a terapia, né? Uma hora as coisas dão certo. Boa noite. Boa tarde. Boa bom sorte. dia. Boa sorte para nós. Amém. Boa noite, boa sorte. Amém. Tchau. Tchau!